Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de muita sabedoria e vida plena, e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro e o ano é 2023, Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, se o seu dia não está sendo bom, a responsabilidade e a culpa é toda sua. Assuma a responsabilidade. Cuide da sua vida e o seu dia vai passar a ser bom. Resolva tudo que está dentro de você. Resolva tudo de ruim que está dentro de você. Pois não tem nenhum leão lá fora te esperando para te atacar. O único responsável, o único culpado por seu dia ser ruim é você mesmo. Então sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 36 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para quem não sabe, é o livro da criação. É o livro que narra Deus fazendo todas as coisas boas e maravilhosas para mim e também para você. Tudo já está pronto, tudo já está feito, Deus já fez tudo. Basta apenas você acessar as riquezas e a prosperidade de Deus. Se você ainda não está fazendo isso, provavelmente é porque você ainda não leu o manual de instruções para a sua vida. E qual é este manual de instruções para a vida? Qual é o livro da vida que você deve ler para saber exatamente quais são as funções e quais são os poderes que você não está utilizando para fazer a sua vida ser boa, ser perfeita, ser próspera, ser saudável, ser alegre, ser amorosa, ou seja, para que você possa desfrutar todas as coisas boas que Deus fez para você. Qual é este manual de instruções? Este manual de instruções, que é também a nossa ferramenta de trabalho, é com ela que nós fazemos aqui nossos vídeos, que nós realizamos nosso trabalho. Então, qual é este manual de instrução? Este manual de instrução é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o livro da vida. E se por acaso algumas coisas estão acontecendo de errado ou não estão acontecendo de boas na sua vida, porque você ainda não leu o seu manual de instruções. Perfeito? Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 36, como já disse, o capítulo 36, vamos ler e comentar o capítulo 36 do livro de Gênesis. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia. O primeiro livro é o livro de Gênesis, o livro da criação, e já fizemos a leitura de todos os capítulos anteriores. Já fizemos a leitura e comentamos todos os capítulos anteriores, e hoje vamos fazer a leitura e comentar o capítulo 36. E atualmente estamos passando pela história de Jacó, a história de Jacó, que é uma história também magnífica, onde você vai adquirir muito conhecimento, muita sabedoria para você poder tocar a sua vida em plenitude, Então, se você aqui vamos continuar aqui com a história, lembrando que é uma continuação da história, e se você quiser obter a leitura, quiser ver os outros vídeos, é só procurar aí na nossa playlist dos nossos vídeos. Você vai procurar na playlist de Gênesis. Tem uma playlist aí já com 35 vídeos. E hoje vamos continuar aqui e vamos fazer a leitura do capítulo 36, como já disse. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas, perfeito? Então, continuando aqui,
Ah, sim, você não paga nada para se inscrever aí no nosso canal, é de graça, é totalmente de graça. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Aperta o botãozinho aí de inscrever-se. Inscrever-se é um botãozinho preto com as letras em branco. Com as letras em branco. Então basta você apertar o botãozinho aí e se inscrever no nosso canal, que aí você vai estar ajudando mais e mais pessoas a receberem este material. Então vamos ajudar? Perfeito? Então continuando aqui, capítulo 36 do livro de Gênesis, versículo 1 diz assim: o nosso trabalho aqui é ler e comentar versículo por versículo. Nós fazemos a leitura e comentamos também versículos por versículo, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a mensagem que vem direto do Todo-Poderoso, do Divino, direto do Espírito Santo de Deus. Então, versículo 1 do capítulo 36 começa assim: ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom nos dias de hoje. Então, as gerações do irmão de Jacó, o irmão mais velho, o primogênito. Lembrando que Jacó, né, eles eram irmãos gêmeos. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Porém, Esaú nasceu primeiro, instantes antes de Jacó. Mas Jacó já veio grudado ali no calcanhar, no tornozelo de Esaú. Então, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Versículo 2: Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Aolibama, filha de Hanã, filho de Zibeão, Reveu. Então, enquanto Jacó ele não misturou ali as famílias, ele foi procurar uma esposa, com a família do seu sangue, ou seja, foi procurar uma esposa junto a Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. Já Esaú não, Esaú ficou revoltado porque Isaac deu a bênção a Jacó e ele se uniu com as cananeias, com as mulheres ali, com as cananeias que não tinham o mesmo sangue do povo de Isaac, e de Rebeca. Versículo 3: E Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então ele se uniu também à descendência de Ismael. E lembrando que naquela época os povos não gostavam de se misturar, principalmente o povo de Isaac, o povo de Abraão. Eles não gostavam de misturar o sangue, misturar as famílias. Versículo 4: E Ada gerou a Esaú a Elifaz, e Bazemate gerou Reuel. Versículo 5: E Aolibama gerou Jeus, e Jalão, e Corã. E estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Versículo 6: Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Então, Esaú ali, quando seu irmão voltou ali para aquelas terras, ele pegou toda a sua família, todos os seus rebanhos, todo o seu povo, e se afastou ali da face de seu irmão Jacó. Versículo 7: Porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos, e a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa de seu gado. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu exatamente o que aconteceu com Abraão e Ló. Abraão e Ló. Abraão e seu sobrinho Ló. Quando eles enriqueceram demais, quando Abraão ficou muito rico e Ló também ficou muito rico, seus rebanhos eram enormes, eram imensos. Então começou as contendas, começou as brigas ali entre os pastores das duas famílias, a família de Ló contra a família de Abraão. Então começou as contendas, começaram as brigas, as disputas. Então eles resolveram se afastar. E o que Abraão falou foi:
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Mas não podemos ficar mais juntos. A mesma coisa aqui está acontecendo entre Esaú e Jacó. Porque quando Jacó volta ali para as terras do seu pai Isaac, ali Esaú já prosperou muito, muito, muito. Esaú já é muito rico, muito próximo. Tem muito ouro, tem muita prata, tem muitos rebanhos de todos os animais que você possa imaginar. E chega Jacó. Jacó retorna. Então, Esaú resolve ficar bem longe da face de Jacó. Ele pega tudo que é dele, todos os seus rebanhos, seus parentes, seus familiares, todo o seu povo e se afasta de Jacó. Versículo 8. Assim Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. Então lembrando que Esaú é o nome da cidade de Edom. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, as famílias elas chegavam num determinado lugar e para aquele lugar elas habitavam e ali elas davam o nome. Aquela cidade se tornaria o seu próprio nome. O seu próprio nome. Tanto é que Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, ou seja, o estado de Israel, o país Israel, como conhecemos hoje. Versículo 9. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Adomitas, no monte Seir. Estes são, versículo 9, então, estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, porque é Edom, perfeito? O nome que foi dado à cidade de Esaú é Edom, então os Edomitas, no monte de Seir. Versículo 10, estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. Então, são as gerações estamos falando aqui das gerações do irmão de Jacó, Esaú. Esaú, que transformou o nome da cidade de Esaú é Edom. Então, Esaú é o pai dos Edomitas. Versículo 12. E Timinar era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou a Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Versículo 13. E estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Semar, Mizá. Estes foram os filhos de Bezamate, mulher de Esaú. Então aqui estamos falando das gerações de Esaú. Então esse capítulo aqui vai falar bastante das gerações de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, filha de Hanã, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e ela gerou a Esaú Jeuels, Jalão e Corã. Então, era comum naquela época o homem se casar, na verdade não era se casar, mas ele teve várias mulheres, então aqui Esaú não é diferente, ele teve aqui várias mulheres e teve filhos com várias mulheres. Versículo 15. Estes são os sheiks dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o filho primogênito de Esaú, o sheik Temã, o sheik Omar, o sheik Zefor, o sheik Kenaz, o sheik Corã, o sheik Gaetã e o sheik Amaleque. Estes são os sheiks que vieram de Elifaz na terra de Edom, filhos e na terra de Edom. Estes foram os filhos de Ada. Então são os sheiks, filhos, né, que são das gerações de Esaú. E versículo 17. E estes são os sheiks de Reuel, filho de Esaú, o sheik Naate, o sheik Zerã, o sheik Samar, o sheik Misa. Estes são os sheiks que vieram de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Versículo 18. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o sheik Jeus, o sheik Jalão, o sheik Corã
Estes são os sheiks que vieram de Aolibama, filha de Hanã, mulher de Esaú também. Então, são grandes as descendências, né, de Esaú. Versículo 19. Estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus sheiks. Então são todos os filhos de Esaú, que é Edom, que é a cidade de Edom. Versículo 20. Estes são os filhos de Seir, Oreu, que habitava a terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Versículo 21. Edisson e Essé, Edissã, estes são os sheiks dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Versículo 22. E os filhos de Lotã foram Ori e Romã, e a irmã de Lotã era Timna. Versículo 23. E os filhos de Sobal foram estes: Alvã e Manate, e Ebal, Sefó e Onã. Versículo 24. E estes são os filhos de Zibeão, Aias e Ana. Este é o Ana, que achou as mulas no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então, versículo 24, e estes são os filhos de Zibeão, Aias e Ana. Este é o Aná, que achou as mulas no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Versículo 25, e os filhos de Hanã são esses: Dizon e Aolibama, a filha de Haná. E estes são os filhos de Dizon: Rendã, Esban, Idrã e Querã. Então aqui, como eu já disse, vamos falar bastante aqui das gerações dos descendentes de Esaú. Versículo 27. Os filhos de Esser são esses: Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dissã são esses: Uz e Arã. Versículo 29. Estes são os sheiks que vieram dos Oreus, o sheik Lotã, o sheik Sobal, o sheik Zibeão e o sheik Hanã. Versículo 30. O sheik Disson, o sheik Essé, o sheik Dissã. Estes são os sheiks que vieram de Hori, segundo seus sheiks na terra de Seir. Versículo 31. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Então estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Então, antes mesmo que tivesse algum rei na terra de Israel, nas terras de Israel, em Edom já tinha reis, né? Então estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Então, antes mesmo que reinasse algum rei na terra de Israel, na terra de Edom já tinha tido, já houvera vários e vários reis. Tanto é que mais para frente nós vamos ver que o próprio povo de Israel não quer mais os profetas, não querem mais os profetas, e sim querem escolher o seu rei. E o primeiro rei, né, vai ser escolhido pelo seu povo. Perfeito? E vai ser escolhido pelo povo de Israel, porque eles querem ter um governo, eles querem ter um governante, eles querem ter um rei para reinar. Perfeito? Versículo 32. E Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade foi Dinabá. Então Ibela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade foi Dinabá. Versículo 33. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerã, de Boza, reinou em seu lugar. Então, quando Bela morreu, o filho de Beor reinou em Edom. O nome da sua cidade era Dinabá. E quando Bela morreu, reinou Jobabe, filho de Zerã. Então,
Morria um rei, entrava o próximo rei. Versículo 34. E morreu Jobabe, e Usão, da terra de Temar, reinou em seu lugar. Então, depois da morte de Jobabe, reinou então Usão, da terra de Temar. Versículo 33. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. Então, depois que morreu Usão, reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe, em nome da sua cidade, e o nome da sua cidade era Avite. Versículo 36, e assim continua, né? E morreu Haddad, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. Então ia morrendo o rei, ia entrando outro. Conforme vai morrendo, vai se sucedendo. Conforme vai morrendo o rei, vai se sucedendo, vai entrando outro. Então aqui morreu Haddad, e Sanlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Então morreu Sanlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Então, só para explicar aqui, para esclarecer muito bem, então antes que houvessem reis lá em Israel, aqui nós estamos contando a história aqui de Saul, né, de Esaú, desculpa. Estamos contando aqui a história de Esaú, irmão de Jacó, que ele se afastou da face de Jacó e criou, né, se afastou, levou todo o seu povo, levou todo o seu rebanho, todas as suas riquezas e criou a cidade de Edom, que é Esaú, no caso. E lá nessa cidade de Edom, você teve vários reis. Né? Então, bem antes de existir reis em Israel. Então lá em Edom você teve vários reis, e conforme ia morrendo, um morria e era sucedido pelo próximo, e assim ia. Antes mesmo de Israel, porque depois, lá para frente, você vai ver que o povo de Israel também ele não quer mais ser conduzido pelos profetas, né? Pelos profetas ali no caso, pelos sacerdotes, eles querem ter um rei. Eles querem também ter um rei como os outros povos têm reis. E você vai notar que até o nome de Saul, o primeiro rei de Israel é Saul, e aqui um dos reis de Edom é Saul também. Então, aqui quando morre Haddad, Sanlá assume. Quando Sanlá morre, é Saul. O nome lá do povo, do rei de Israel, é o mesmo nome aqui do rei de Edom, Saul. Então, e morreu Sanlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Então você percebe que existe toda uma sucessão. Versículo 39. E Baal-Hanã, filho de Aquibó, morreu, e Adá reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meatabel, filha de Matrade, filha de Mezaabe. Então, quando morre Saul, Baal-Hanã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E quando morre Baal-Hanã, o filho de Aquibó morreu, e Adá reinou em seu lugar. Então Adá reinou em seu lugar. Versículo 39. Versículo 40. E estes são os nomes dos sheiks que vieram de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o sheik Timná, o sheik Alva e o sheik Getete. Então você vê que tem toda uma sucessão de reis na cidade de Esaú, que é Edom. Versículo 41. O sheik Aolibama, o sheik Elá, o sheik Pinom,
Versículo 42. O sheik Kenaz, o sheik Temã e o sheik Mibizar. Versículo 43, último versículo aqui da nossa leitura de hoje, do capítulo 36 do livro de Gênesis, o último aqui. Então falamos muito de Jacó, né? Falamos muito de Jacó, da história de Jacó, e agora estamos adquirindo conhecimento um pouco da história de Esaú, que eu mesmo não conhecia, eu verdadeiramente não conhecia. Conhecia muito bem a história de Jacó, mas não conhecia a história de Esaú. Então você vê que toda essa temática de guerra, de violência, de irmão contra irmão, então vem lá de trás, que são todos povos irmãos, como quando Caim mata Abel, e todas estas coisas são todos povos irmãos que sempre viveram em conflitos. Então o povo de Canaã, ou seja, o povo muçulmano, o povo islâmico, é tudo irmão do povo de Israel. Mas por que eles não se dão? Por que eles não se unem? Porque você pode observar que lá atrás, Abraão e Ló, eles entraram em contendas. Eles entraram em disputas, em brigas. Depois você vê lá Ismael, ele é expulso. Foi expulso das vistas de Abraão. Ele foi expulso da vista de Abraão. Mas Ismael é irmão legítimo de Isaac. Não tem como, de repente, a sua religião, a sua crença não aceita isso, mas não tem como negar. São irmãos, é o mesmo sangue. Por mais que não seja irmão de pai e mãe, seja só irmão de pai, mas é irmão de sangue. Mas tem sempre essa contenda, sempre essa questão humana, né? Essa questão humana que não é a questão de Deus, é a questão humana de um irmão se colocar contra o outro. E sempre tem isso aí. E aqui Jacó e Esaú é a mesma coisa. Chegou uma hora que Esaú falou, não quero mais ficar perto dele. Não vou ficar mais perto, não vou ficar mais próximo. Como lá atrás, Abraão também expulsou todos os seus filhos, todos os filhos que ele teve com as concubinas, ele fez a mesma coisa que ele fez com Ismael. Ele expulsou Ismael de suas vistas e expulsou todos os outros filhos que ele teve com as concubinas, porque ele não queria que Isaac se misturasse com aquele povo, com aqueles filhos. E ele deixou todas as suas heranças, todos os seus bens apenas para Isaac e abandonou todos os outros. Foi isso que aconteceu. Então você vê que tem sempre essa disputa, né? Tem sempre essa disputa, sempre essa divergência que é uma coisa bem humana mesmo, não é uma coisa de Deus. Deus não quer isso, Deus não quer separação, Deus quer união. Deus quer que todos fiquem unidos, sejam os irmãos ou os simples amigos, vizinhos, colegas de trabalho e tudo mais. Deus quer todo mundo unido, não quer ninguém separado. Então chegamos aqui ao capítulo 43, o último capítulo aqui do nosso... Aliás, o versículo 43, o último versículo aqui do nosso capítulo 36, mais um capítulo, mais uma leitura de muita sabedoria, de muita paz espiritual, de muito conhecimento, de você ter a ideia, de você ter a clareza como verdadeiramente as coisas funcionam. Como verdadeiramente as coisas são, não aquilo que é passado para você. É você ter conhecimento próprio, entendimento próprio, discernimento próprio, sabedoria própria. Quanto mais você adquire sabedoria e conhecimento, mais sua mente se expande, mais luz entra para dentro de você. Mais luz entra e mais escuridão sai. Mais luz entra e mais trevas sai. E é muito bom você saber que quanto mais você vai adquirindo conhecimento, quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais as coisas vão funcionando claramente na sua vida. Então, versículo 43 diz assim: o sheik Magdiel, o sheik Irã, estes são os sheiks de Edom, de acordo com as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Então o sheik Magdiel, o sheik Irã, estes são os sheiks de Edom. Este é um nome que provavelmente mais para frente a gente vai ouvir falar,
que é o Sheik, que é o nome Irã, o país Irã, as terras de Irã. Estes são os sheiks de Edom, de acordo com suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas, pai dos Edomitas. Então chegamos ao final de mais uma leitura, fizemos a leitura e comentamos o capítulo 36 do livro de Gênesis. Mais uma grande leitura, muito conhecimento, muita sabedoria, muita coisa boa nós vamos entendendo e passando aí para vocês. Então, para você que assistiu a este vídeo por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Mas se você acompanhou até o final, meu muito obrigado também. Nosso objetivo é estarmos aqui amanhã novamente fazendo a leitura do capítulo 37. Com certeza nós vamos falar também das gerações de Jacó. Perfeito? Então, capítulo 37 amanhã. Meu muito obrigado para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook. Aperta o botãozinho aí de se inscrever, não paga nada, é totalmente gratuito. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, bom dia, faça um ótimo dia, faça um excelente dia. É você que faz o seu dia. Valeu!